fazer como mas é interessante que toda vida que nós vamos usar o microfone, sempre parece que é a primeira vez, né? Principalmente quando a gente pega de surpresa, vai falar agora lasejando. Mas é um prazer, minha gente, e com certeza o PV é bem-vindo, né, à nossa cidade. A gente precisa realmente de partidos comprometidos, né? E eu gostaria muito de contar com vocês na eleição agora para 2012, a gente que realmente pensa no projeto político onde haja realmente a participação, né? Uma participação mais atuante, né? Dos cidadãos, da nossa sociedade, em dizer o que é que realmente está precisando, em realmente fazer um trabalho com um orçamento participativo. Saúdo a mesa aqui composta na pessoa do seu presidente Francisco Luciano Martins. Saúdo aos demais colegas que estão no plenário desta casa, que na realidade é conhecida como a Casa do Povo. Bom, marinheiro de primeira viagem também estou. Eu estava dizendo aqui a Everton, aliás, perguntando aí, você já fez o discurso preparatório? Ele disse não. Eu disse menos eu, porque com relação à questão política eu sou leigo, mas se colocasse em assunto de igreja eu estava preparado. Mas nosso objetivo aqui maior é justamente a criação do Partido Verde neste município de Santana do Matos. Fazendo a trajetória desse partido, na realidade, como foi inicialmente batalhado por Jackson, que já vinha entrando em contato com os membros estaduais do partido na capital, com o intuito de trazer este partido para Santana do Matos. Mas, no meio dessas ideias, dessas conversas, realmente houve algumas dificuldades. Alguns que estavam com ele partiram para outros partidos. E esse ano, no mês de março, por aí, eu fui sondado pelo presidente Martins com o intuito de fazer com que este partido fosse nascido neste município. E eu disse a ele muito nas claras: Martins, na realidade eu não tenho nenhum vínculo político, na realidade eu não